Quando eu penso numa reforma tributária, eu penso em redução de impostos, redução da burocracia, eu penso e imagino o Estado saindo do pescoço do empresário, do pescoço de quem produz. Quando a gente pensa numa reforma tributária séria, a gente imagina melhorias, progresso. Mas, quando a gente fala de uma reforma tributária brasileira, a imagem pode ser o oposto disso. E eu quero aprofundar esse tema durante esse vídeo. Te convido a assistir até o final, já vai deixando seu like aí. Nós vamos falar também sobre essa polêmica, pessoal, de um estudo que prevê alta de 60% na média nos impostos da cesta básica. Exatamente, parece que essa reforma tributária não é tão boazinha como muitos imaginam. E pessoal, quando a gente fala de reforma tributária, nós estamos falando de roubar dinheiro do seu bolso, certo? De impostos. E não de como esses impostos vão ser geridos. O que o Brasil precisa não é arrecadar mais ou apenas, simplificar a forma que a arrecadação é feita. É claro que a arrecadação do Brasil é muito complexa, isso exige muito gasto com contabilidade, com funcionários, para desembrulhar justamente a complexidade tributária. Mas, pessoal, uma coisa que precisa ser discutida também é como esse imposto, que cada vez se eleva a arrecadação mais e mais, ele vai ser usado, ele vai ser administrado. E nessa reforma tributária, isso precisa ser já discutido para que a gente evolua. Então, a gente precisa combater a centralização desse imposto. Eu não vou entrar aqui na questão que imposto é roubo, pessoal. Eu vou buscar ser realista nesse vídeo. E eu vejo que a descentralização da distribuição do imposto poderia ser um avanço para que a gente melhore justamente o nosso índice aqui, IBPT, a nossa carga tributária versus o nosso IDH, a nossa qualidade de vida. Nesse vídeo aqui, os ricos estão abandonando o Brasil, eu falei justamente como o brasileiro paga muito imposto, mas esse imposto não volta em benefícios. Ou seja, a máquina estatal brasileira é ineficiente, e isso não é discutido numa reforma tributária. Só que a gente pode aplicar alguns pontos para melhorar essa questão, como por exemplo, focar que o imposto fique no município. No município, você, cidadão, consegue cobrar o seu prefeito, o seu vereador, é mais próximo da sua realidade. Agora, se o imposto vai lá para Brasília, vai lá para o federal, já era, você não tem controle. Ou seja, é melhor que o imposto fique no município do que lá na federação, lá no federal. Então, pessoal, essa reforma tributária, na minha visão, precisa privilegiar esse ponto que eu falei para vocês, para que a gente, pelo menos, tente melhorar o retorno do imposto que o cidadão paga, para que a nossa carga tributária versus o IDH melhore e a gente não fique performando a vida inteira num dos piores países, de retorno dos impostos. O brasileiro paga muito imposto, sim, só que esse imposto não volta em benefícios. Essa é uma triste realidade que alguns países não vivem. Então, é interessante pontuar isso. Mas falando agora sobre a questão aqui da reforma tributária. Uma questão que está levantando muita polêmica é sobre essa elevação dos impostos de alguns produtos na cesta básica. A Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, estima que, com a reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional, os impostos incidentes sobre os produtos da cesta básica vão aumentar aí, em média, 60% no país. Se consideradas as regiões, o Sul terá a maior alta nos impostos, pessoal, de 93,5%, e o Centro-Oeste teria uma alta nos impostos de 69,3%. Já vou explicar como é que funciona aí essa visão da ABRAS. Pessoal, vamos lá. Estes números, pessoal, estão num estudo da ABRAS sobre a reforma e foram entregues pelo presidente da instituição, João Galassi, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao secretário especial para a reforma tributária, Bernard App, no sábado, durante reunião em São Paulo. O estudo da ABRAS considerou uma alíquota reduzida de 50% sobre os produtos da cesta básica e um imposto único de 25%. A reforma tributária justamente visa essa aplicação de um imposto único, unificando todos os impostos municipais, estaduais e federais. Isso é positivo, é a simplificação que a gente espera, ok? Isso é positivo. Então, o que a ABRAS aqui, o que o estudo da ABRAS está considerando é que a redução
a alíquota reduzida de 50% sobre os produtos da cesta básica, então giraria em torno de 12,5%. Só que, do jeito que está hoje, alguns produtos teriam alíquotas menores, até isenções. E é aí que mora a pegadinha, que a Abrasa está trazendo para nós, está levantando nesse estudo. Como prevê, então, a proposta de reforma? O texto prevê que 1.380 itens terão tributação de alíquota de 50% que será aplicada a bens e serviços. Ou seja, o imposto único é de 25%, mas 1.380 produtos teriam essa alíquota de 50%, seria reduzida. O levantamento mostra ainda que aumento dos impostos da cesta básica nas demais regiões seria de 55,5% no Sudeste, 40,6% no Nordeste e 35,8%, 40,6% no Norte e 35,8% no Nordeste, tá, pessoal? A gente vai avançando agora esse tema. Isso, claro, levando em consideração a alíquota atual em comparação com a alíquota que ficaria na reforma tributária, que é 50% desses 25% que seria o imposto único, ok? Isso entendido? Então, vamos avançando agora o tema. Apenas 2 estados, pessoal, no Brasil, iriam se beneficiar dessa reforma no caso dos produtos da cesta básica, que é o caso de Roraima e Sergipe. Haveria aumento dos impostos em todas as demais unidades da federação. O maior prejudicado seria o Paraná, que está aqui na região sul, com alta superior a 160%, seguido de Alagoas, 130,4%, Goiás, 90,4% e Rio de Janeiro, 88,8%. O presidente da Abras disse, depois do encontro com Haddad, que o aumento será brutal em todos os estados. Alguns produtos aumentam até 60%, mas há estados como o Paraná que terão uma oneração maior, em que o aumento de impostos pode chegar a 161%. Poucos estados podem ter ganho. Todos os estados têm aumento brutal, pessoal. Isso falando desses produtos. Então, por exemplo, tem produtos que têm isenção, tem uma alíquota menor, porque hoje é uma loucura. Hoje a tributação brasileira é uma loucura. Eu cito, né, quando eu falei lá do arcabouço fiscal, eu cito o exemplo do bombom, do sonho de valsa. Antigamente o bombom, o sonho de valsa era um bombom, hoje é um wafer, porque a tributação sobre bombom é diferente da tributação sobre o wafer. Se você vende wafer, você paga menos imposto que um bombom. Então é uma complexidade absurda. Então existem produtos da cesta básica que tem uma alíquota, dependendo do estado, maior, outros menores. E se você levar em consideração a alíquota então atual com a 50% dos 25% que a tributação prevê, então você teria essas elevações aí que o estudo da Abras está trazendo para nós. Ok, pessoal? Vamos seguindo aqui então. O que diz a reforma tributária? E depois nós vamos entrar aqui no ponto principal, na minha visão, que é a descentralização, para justamente resolver esse problema aqui, pessoal. O imposto que você paga precisa retornar para você. É claro que eu sou contra pagar imposto, certo? Eu sou contra essa questão, mas, sendo realista, eu vou buscar ser realista, o que nós precisaríamos fazer então é que o imposto fique o mais próximo de nós, para que os índices de desenvolvimento do Brasil melhorem, ok? Quando o imposto fica no município, ou no estado pelo menos, é melhor de alocar esse recurso. Quando vai para o federal, que é o que vai acontecer provavelmente, aí complica, entendeu? Então a gente já vai falar mais sobre isso, tá? Mas vamos lá, o que diz então a reforma tributária? O plano da reforma tributária é unificar 5 impostos em no máximo 2, tá? A ideia é criar um imposto sobre valor agregado, o IVA, dual para bens e serviços e alíquotas diferentes para produtos e serviços específicos. Com isso, o imposto geral deve ser de 25%. Então imagina, olha o roubo, né, pessoal? Então se paga imposto de renda, paga PVA, paga IPTU, vai pagar esses 25% no consumo. É imposto que não acaba mais, né? Mas pelo menos iria facilitar justamente aqui
as empresas na hora de tributar, na hora de passar essa tributação, de fazer a contabilidade. Isso é um avanço, certo, pessoal? A gente tem que levar em consideração que isso é um avanço, tá? A transição dos impostos antigos para os novos será feita em um período de 8 anos. Ixi, daí zoou, né? O Brasil precisa modernizar para ontem, pessoal. Só que a transição vai ser longa, né? Então 8 anos seria a transição para todo esse bololô que é hoje, para essa questão do IVA aí desses dois impostos. Em 2026 será aplicada uma alíquota de 1% compensável com o PIS e COFINS. Em 2027 haverá a entrada da CBS, a extinção do PIS e COFINS e a redução das alíquotas de impostos sobre produtos industrializados, que é o IPI, com exceção da Zona Franca de Manaus. De 29 a 32 ocorre a entrada proporcional do IBS e a extinção proporcional do ICMS e do Imposto sobre Serviços, o ISS. Então você percebe que tem impostos aqui que são estaduais, federais e municipais, como por exemplo o ISS. Então a ideia é unificar nesses dois impostos. Em 2033 começa a vigência integral do novo sistema tributário com a extinção do antigo. Como que vai ser essa transição? Olha, às vezes eu penso em nem querer saber. Imagina o bololô, né? Além disso, o relatório de Ribeiro estabelece que a transição para o princípio do destino da tributação se dará em 50 anos, entre 29 e 78, certo, pessoal? Muito bem. Agora eu vou levantar aqui 2 pontos que eu vejo que não faz sentido, porque, cara, se é um imposto único, é um imposto único. Se você começa a abrir exceção ali, exceção aqui, cara, aí já vira brasileirada. Aí já vira bananada. Não, gente, não, tem que ser sério o negócio. Então aqui olhando a proposta, a gente vê aqui, ó, previsão da possibilidade de criação de um exis-tax. Exis-tax, né? Uma exceção. Exceções. Então a proposta prevê que a União poderá, com base na competência residual, criar impostos seletivos com finalidade extrafiscal, destinados a desestimular o consumo de determinados bens. Olha só a treta. Então o Estado pode cobrar mais impostos em itens, ou serviços, ou direitos que o Estado não quer que você tenha acesso. É, seu capitalista. Então não vai ser um imposto único ali, como muitos estão imaginando, não. Começa até as mutretagens que você encontra aqui no Brasil. Por isso que lá no início do vídeo eu falei que uma reforma tributária precisaria deixar tudo o mais claro e fácil possível. Quando você começa a colocar exceções e tal, aí complica o negócio. Então trata-se de previsão de instituição do que por vezes é denominado na experiência jurídica internacional como exis-tax, e que tem por objetivo desincentivar o consumo de álcool ou de tabaco. E essa agenda 2030, será que não poderia ter um imposto maior sobre a carne? Né? Então, fica aí. Então, cara, o álcool, cara, se o cara quer beber, deixa o cara pagar a alíquota normal. Entendeu? Aí eles tributam lá o tabaco. Aí você tem os contrabandos de cigarro do Paraguai. Porque o cigarro brasileiro, o cara que quer fumar, ele vai fumar. Não tem essa. Eu não apoio que você fume, que você ferre o seu pulmão. Só que se você quer ferrar o seu pulmão, você é livre para isso. Arque com as consequências, né? Arque com as consequências. Aí sim você deveria arcar com as consequências. Só que aí, vamos lá, você tributa mais o tabaco em 80%, acho que é papo disso, né? 70%, 80% é a tributação do álcool aí, do tabaco. O cara vai pro Paraguai, aí é uma puta força da Polícia Federal pra pegar contrabandos, é dinheiro estatal pra polícia, é um rolo. Então, isso aqui a gente já sabe que não funciona, mas tudo bem. Então, isso na reforma tributária vai continuar existindo, pessoal. Eu já não sou a favor, né? Outra coisa que está gerando polêmica é aqui os governadores, tá? Que estão reclamando que a reforma tributária tira a autonomia dos estados e aí eles querem mudar o texto, exatamente o que eu estava falando. Hoje, por exemplo, o estado lá tem o ICMS, vai direto para o estado. Com a reforma tributária matou isso. Vai tudo lá para o federal, o que eu acho que é horrível. Você tira o poder do município, do estado e bota tudo no poder do federal. E a gente sabe que o federal, meu amigo, não administra nada bem o dinheiro. Não que o estado administre melhor que o federal ou o município administre melhor. Mas quando o dinheiro está no município, no seu município, é mais fácil de você entender o que está acontecendo.
de você saber quanto que aquele município arrecadou, está gastando, para onde está indo, de você cobrar o prefeito, cobrar os vereadores. Então na reforma tributária do Gabriel Pelissaro, a maior parte dos tributos ficaria para o município, para a gestão municipal, que é mais próxima do cidadão. O cidadão consegue ver o que está acontecendo melhor. Aí depois o Estado, e por último, uma quireirinha para pagar as viagens do Lula e as camas do Lula e os deputadinhos, aí uma quireirinha iria para a federação. Mas a maior parte, se você quer melhorar o índice de desenvolvimento humano do Brasil, justamente o retorno, né, do imposto que o cidadão paga, que eu falei nesse vídeo aqui, que eu vou deixar o link na descrição se você quer melhorar isso, deveria ficar, acredito eu, de maneira mais descentralizada, próximo do cidadão. Não tudo ir pro federal, daí o federal distribui como ele quer. Porque aí não é justo. O Estado que produz menos vai receber mais imposto, vai receber a distribuição igualitária. Não é justo. Acaba com a competitividade entre municípios. Porque hoje o município pode dar uma isenção para trazer indústria, por exemplo, para aquele município. Hoje o Estado pode trazer isenções e incentivos para atrair a indústria ou determinados negócios para aquele estado. Se você unifica tudo e deixa todo o poder no federal, você acaba com a competitividade. É horrível. O Brasil precisa de mais competitividade, tanto no setor privado quanto no setor público, gente. E essa reforma tributária, o principal problema que eu vejo é justamente essa questão de acabar com a competitividade. Ok? Então, como é que um estado vai se destacar do outro? Como é que vai ser? Então, o estado que mais produz deveria ficar com o dinheiro para ele, porque aí ele vai se desenvolver e vai ficar mais atrativo. E o estado que é mais improdutivo não fica tão atrativo. Então, esse estado que se vire para ficar mais produtivo. É assim que funciona. Só que essa reforma tributária pode atrapalhar essa questão, tá? Então, muito bem. Chefes dos executivos estaduais não concordam com o que é considerado excessiva centralização da União na gestão dos recursos do chamado Imposto sobre Valor Agregado Brasileiro, né? Então, provavelmente ainda vai ter muita discussão nessa questão e é necessário, pessoal, é necessário que os estados e municípios tenham ferramentas para se tornarem mais competitivos. Senão, você acaba com a pouca recompensa que os estados tinham de atrair investidor, de atrair indústria para aquele ambiente. Então a gente precisa descentralizar e não centralizar. Centralização de poder não é positiva. Beleza, pessoal? Muito bem. A gente sabe que o objetivo dos caras é arrecadar mais imposto, então fique esperto, beleza? Medidas do governo para arrecadar mais estão longe da meta de 150 bi. Tem a questão do arcabouço fiscal que a gente já falou aqui no canal, pessoal. Então não sejam iludidos, os caras vão buscar arrecadar mais e quem vai pagar é você, beleza? Então a gente tem que ficar em cima para que a gente não pague a conta dessas mamatas. A gente se vê na próxima. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Forte abraço aí, seu capitalista. Tchau, tchau.